A cidade inteira na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Essa é a Rádio JB, todo dia ligado em você. Liga para a gente, peça sua música. Sofrimento todo mundo passa, e geralmente a gente nunca espera que o inverno pode trazer flores e o frio cobrir a primavera. Se com um beijo Cristo foi traído, por seus amigos foi abandonado, mesmo sofrendo ao passar por isso, pelo Pai ele foi exaltado. Fica tranquilo porque Deus está do seu lado. Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus para vocês. Terça-feira abençoada pra gente. A gente só tem a ganhar muitas bênçãos, ganhar muitas vitórias quando nós confiamos e depositamos a nossa fé no nosso Deus Todo-Poderoso, que nos dá a vitória e nos dá alegria a cada dia. Hoje estaremos continuando a ler Marcos, e hoje no capítulo 14 vamos trazer muitas histórias aqui, né? Histórias verídicas, momentos finais de Jesus aqui nessa terra, sofrimento, né? Dor e angústia nosso Jesus passou, agonia antes de ser morto, tudo por causa dos nossos pecados, por causa de nós. Ele padeceu e nós, o que nós daremos em troca disso por ele, né? O que Jesus quer de nós? Ele apenas quer que nós o reconheçamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós o obedeçamos de todo o nosso coração e vivamos para Ele com alegria, com singeleza de coração. Vamos viver para Cristo, porque Ele quem deu a sua vida por nós. Nenhum de nós daríamos a vida por qualquer um muitas vezes nem por nosso ente querido, mas em Jesus, Ele é santo como Ele é, poderoso, imaculado, né? Ele deixou a sua glória para nos dar a vida, nos dar a saúde, nos dar a paz, a alegria e amor. Então, Marcos 14 nos fala vários títulos aqui, ó: a consulta dos sacerdotes, o jantar em Betânia, o preço da traição, a última Páscoa, a Santa Ceia, Pedro avisado, Jesus no Getsemane. Olha tanta coisa que a gente vai ver nesse capítulo. Jesus é preso, Jesus perante o Sinédrio, Pedro nega Jesus. Olha o tanto de coisa. Até aqui, a última coisa: Pedro nega Jesus. Vamos ouvir uma música bonita aqui. Com Anderson Freire. E outro igual não há. Música bonita. E aqui depois a leitura bíblica. Nada se compara ao seu poder. Não há igual a ti, Senhor. Tu és santo, tu és perfeito, poderoso, tu és Deus. Acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Igual não há. Igual não há. E outro igual não há.
adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Eita Deus! O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. 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 Não há. Marcos capítulo 14. A consulta dos sacerdotes. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo
e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia, e estando ele em Betânia assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, e para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O preço da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria, em ocasião oportuna, a última Páscoa, a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, a um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenário imobiliado, e preparai-o ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam sentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem que por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando, o partiu e deu-lhe e disse: tomai e comeis, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe a todos, e beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Pedro é avisado. E disse-lhe Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão.
Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse, com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Jesus no Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou 3ª vez, e disse-lhes, dormi agora, e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus é preso. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo, Jesus disse-lhe, saíste com espadas e porretes a prender-me, como a um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o todos, fugiram. E o jovem o seguia, envolto em um lençol, sobre o corpo nu. E lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote.
e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes, todo o concílio, buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não achavam, porque todos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhes bofetadas. Pedro nega Jesus. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram-lhe outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou 2ª vez. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.